E hoje nós vamos entrar na segunda grande era do Antigo Testamento, a era noaica. Então eu quero apenas voltar alguns parágrafos, ali uns 2 parágrafos no final da página 32, para nós recobrarmos o fio da meada aqui do nosso assunto. E o nosso assunto é a queda, né? Gênesis capítulo 3, o pecado original ali com Adão e Eva. Amém? Muito bem. Então, quando Adão e Eva pecam, e o pecado deles tem nome, né? Qual é o nome? Desobediência. Eles passam a conhecer algo que eles não conheciam, que era o mal. Antes eles só conheciam o bem. Mas até mesmo esse conhecimento deles do bem se tornou um conhecimento adulterado, deturpado, indevido. Você já viu pessoas que têm uma capacidade de manipulação e de argumentação, de convencimento, que fazendo coisas certas e dizendo coisas boas, ainda assim causam males a outros? Eu já vi, né? Por exemplo, uma verdade é uma coisa boa, porém uma verdade dita na hora errada e da maneira errada pode causar mais dano, mais mal do que bem. Talvez você já passou por essa experiência. Você até falou uma coisa boa, uma coisa verdadeira, uma coisa correta, mas foi infeliz, de repente, por ser a hora errada ou por ter falado com a pessoa errada. Isso causou mais mal do que bem. Eu já passei várias vezes por isso. E no ministério isso é uma coisa que acontece meio direto, quando a gente é inexperiente. Aí depois você vai pegando o manejo do rebanho, você vai percebendo esse time de falar as coisas, né? Então isso, né, também, né, é um resultado, é uma consequência, vamos dizer assim, de forma indireta, da queda. Tá? A mente de Adão e Eva imediatamente se tornou contaminada, e a comunhão com Deus obstruída. Então você percebe que aqui nós temos um excelente conceito de pecado, né? O que é pecado, né? É aquilo que causa obstrução da comunhão com Deus. E o próprio Deus diz isso na Escritura quando ele fala que as vossas iniquidades fazem separação, né, entre vós e o vosso Deus. Então, Gênesis ali 3, verso 7, está na apostila de vocês, vamos ler juntos. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, esse processo que eu narrei aqui
é nada mais, nada menos do que, na linguagem de Gênesis, ali os olhos de ambos se abriram. Então, esse abrir dos olhos não quer dizer o abrir dos olhos físicos, porque eles não estavam cegos fisicamente, biologicamente falando. É o abrir de uma visão, de uma percepção espiritual, para mal, tá? Então quem é Adão? É o cabeça da raça. Por quê? Porque é o primeiro homem. E Adão era o mediador da verdade divina. E quando Deus então vai corrigir aquilo ali, quem Deus chama primeiro, né? A responsabilidade? Ora, Adão. Isso aqui está relacionado com a mensagem que eu preguei neste domingo, onde eu disse que Deus primeiro trata com o homem, para depois tratar com a terra. Amém? Depois você confere lá no meu canal no YouTube, já está postado lá, né? Então isso é uma ordem de coisas. No caso eu preguei sobre Gideão, mas isso é uma realidade desde Adão, né? Então você vê que Deus não vai tratar com a criação, com a ordem biológica das coisas, o planeta em si, nada disso, apesar de que tudo isso foi afetado, foi contaminado, mas Deus primeiro chama quem? Para com ele tratar, né? O homem, especificamente Adão, né? Porque Adão é o cabeça da raça. E o objetivo de Deus, ao criar Adão e colocá-lo naquela posição de autoridade, de superioridade que ele tinha antes da queda, era justamente fazer dele o mediador, o intermediário entre a verdade de Deus, o governo de Deus, né, e a criação. Então, como é que Deus iria governar a sua criação? Através de um mandatário, através de alguém por ele eleito. E quem era esse alguém? Era Adão. Gênesis 3:9, como que diz ali? E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Então, esse chamado aqui é chamado a responsabilidade. Esse onde você está não é com relação meramente a estar escondido, até mesmo porque ninguém pode se esconder de Deus, mas é num sentido assim de que ponto você chegou. Olha aí que ponto você chegou. Então, primeiramente, agora perceba uma coisa interessante aqui, né? Deus pronuncia juízo sobre Satanás primeiramente. O chamado à responsabilidade após a queda é para Adão, mas o juízo, o primeiro juízo que vem, né, com a queda, é sobre Satanás. Por quê? Porque Satanás é o poder que age por trás da serpente. Deus nunca vai nas consequências, ele sempre vai nas causas. Então Gênesis 3, 14 e 15, ó. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Muito bem.
Então, qual é a ideia aqui? Satanás é aquele que deseja sempre se autoexaltar. Você vê que Satanás não muda. O mesmo pecado que ele cometeu quando era anjo de luz, Lúcifer, no céu, né? Ele é reincidente aqui na terra. Sempre com o propósito de se autoexaltar. E por isso o Senhor diz o quê? Que ele vai ser abatido até o pó. E a descendência da mulher, que nós sabemos que é o Messias, que é Cristo, né? Vai esmagar a cabeça, ou seja, vai lidar com o diabo definitivamente. Nós iremos percebendo que em todas essas eras do Antigo Testamento, Deus vai levantando, na verdade, intermediários, mandatários, para exercerem o governo do céu na terra. Mas você percebe que o governo deles é temporário, né? As soluções que eles trazem para o povo de Deus são temporárias, a autoridade deles é temporária, né? E o inimigo ali da humanidade, o diabo ali, né? Ele é temporariamente combatido, subjugado, mas daqui a pouco ele se levanta novamente, né? Agora, quando vem o mandatário maior, né? O governante acima de tudo e de todos, que é eterno, que é o próprio Deus na pessoa do Filho, né? Jesus Cristo, então ele vai lidar com o diabo definitivamente. Então, quem é Satanás? É alguém que Cristo, na sua obra redentora, salvadora, esmagou, anulou, destruiu. Tem um sermão de um teólogo lá do tempo dos puritanos ingleses, que é John Owen. Tem livros de John Owen traduzidos no português, só que assim já são livros para quem está num nível mais avançado de teologia, porque ele usa uma linguagem muito erudita, técnica. Mas tem um sermão do John Owen que eu gosto muito, que ele chama-se assim, a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo, ou seja, quando Cristo morreu, a morte, que era o poder, né, com o qual Satanás, por meio do pecado, subjugava a humanidade, a morte morreu. Amém? Os crentes dando uns glória a Deus. Quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque aí lida definitivamente. Em seguida, Deus julgou Eva com dores de parto e desejo submetido ao marido. Gênesis 3,16. E a mulher, ele disse: aumentarei em muitos seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Ora, então você percebe que esse negócio de desejo submetido, né, ao marido é uma contingência que se tornou necessária devido à entrada do pecado no mundo. Porque antes, vamos dizer assim, em grau de decisão, estavam no mesmo patamar. Porém, a partir do momento que ela decide mal, e decidindo mal, corrompe o outro, né?
Então Deus chega à seguinte conclusão: ela não pode mais ter a autonomia de decidir. Então perceba, né, as irmãs, a mulher ela tem a autonomia de sugerir, de participar, mas não deve ter, biblicamente falando, a palavra final. Ela perdeu essa autonomia devido à queda. Por isso que então o próprio apóstolo Paulo, depois nas epístolas do Novo Testamento, ele vai colocar uma ordem, né? Agora é claro, aí tem todas as exceções que o Novo Testamento abre. Por exemplo, o caso de irmãs que são convertidas e o marido não é, mas ela tem que proceder com sabedoria para santificar o marido, né? Aí entra todas as questões éticas, tipo assim, meu marido tem a palavra final, mas se ele mandar eu tomar uma decisão que vai contra os princípios da palavra de Deus, ou mandar eu negar Jesus, né? Aí a ética ensina o quê? Né? Que aí o que prevalece é a lei maior. Então, mas eu não vou me apegar a particularidades, isso tudo são particularidades, eu vou me apegar à norma geral, e a norma geral é essa, né? O homem precisa ser o sacerdote do seu lar, da sua casa, o homem precisa ter compromisso e relacionamento com Cristo, e esse é o problema da maioria dos homens hoje na igreja, né? E aí ele vai decidir junto com a sua mulher, né? Mas a palavra final será dele. E é uma coisa também que a mulher precisa ser ensinada, e a mulher em Cristo, né, vai entender isso. Claro que o mundo vai vir contra isso, vocês sabem como que é o mundo, né? Dizendo que isso aí é machismo, que isso aí é isso, que isso aí é opressão, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Mas eu estou partindo de um pressuposto teológico, né? De um pressuposto bíblico, que para nós a igreja é regra de fé e prática, a escritura sagrada, né? Se lá fora, com pressupostos sociológicos, filosóficos, tal, né, sociais, se faz diferente, se pensa diferente, né? Isso é lá fora. A igreja, ela tem um procedimento que está fundamentado na Escritura. Tá? Mas olha isso. É que assim, quando fala de governo, todo mundo pensa nos privilégios, né? Só que a gente esquece que com o bônus sempre vem o ônus. Então ele a governará, né? A gente pensa assim, governar como privilégios, mas Deus enxerga governar, né, como responsabilidades, né? Então esse ele a governará, em outras palavras, ele se responsabilizará por você, né? Ele suprirá você, né? Ele dará a direção para você. E como que nós, irmãos casados que aqui estão, né, vamos fazer isso? Relacionamento com Deus. Amém? Amém. Agora, se numa família cristã, né, convertida, bíblica, né, só a mulher está ouvindo Deus e o homem não, alguma coisa está errado nisso aí, e não é culpa dela, é culpa dele que é negligente. Então, irmãs que me ouvem, né? O seu marido em Cristo, ele tem que ter uma palavra de Deus para a sua vida. Lá em casa é assim, né? Às vezes algumas situações eu percebo, a pastora ora. Não que eu não ore, mas muitas vezes eu estou orando por outras coisas, né?
Mas quando eu vejo ela assim, ora, né? Eu começo a prestar atenção já no que ela está orando. E quando eu vejo que ora e não sai do lugar, né? Não é que ela crê menos, né? Não é nada disso. Eu paro ela e digo, deixa que eu vou orar agora sobre isso. E aí eu venho aqui para dentro orar. Hoje mesmo estive aqui, né? Venho aqui para dentro orar, passar a manhã ou a tarde ou o dia inteiro, dependendo, né? Ou meia hora, depende muito, né? Com Deus. E enquanto eu não ouvir a Deus sobre aquele negócio, eu não sossego. E depois que eu ouço Deus, eu volto lá para ela e digo assim, pode parar de orar que Deus já falou comigo. Ou eu digo para ela, continue orando, só que ore nessa direção, você estava orando da forma errada. Entende? Por quê? Porque o homem cristão, ele é sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Né? Levar as coisas a Deus, a presença de Deus, as pessoas a Deus. Amém? Então não é papel da esposa do lar, né? Ela pode e deve interceder, porque a mulher sábia faz isso, mas em última análise, não é obrigação dela ficar levando as coisas do lar a Deus. Quem tem que fazer isso é o homem, né? Então, agora é preocupante, né? Esses dias aí no culto eu perguntei para uma irmã, né? Cadê seu marido? Né? E é bom assim quando a mulher é verdadeira e não passa a mão na cabeça, né? Ela olhou para minha cara e disse assim, ficou em casa assistindo o jogo. Digo, pensei comigo, tá jóia esse sacerdote que troca o culto de domingo pelo jogo de futebol. Eu estou só esperando pipocar e ele vem falar comigo, porque eu sou didático. Entendeu? Mas é pecado assistir futebol? Não é pecado assistir futebol, mas é aquilo, né? Quer dizer, eu não sei, né? Mas eu acho assim que num domingo de noite a minha família inteira vai para a igreja e aí eu troco esse momento por um negócio na televisão. Eu acho que isso aí é uma troca que não vale a pena, né? Também ele trocou um momento com Deus, né? Isso aí tá parecendo aquele cara do Silvio Santos. Lembra que tinha aquele quadro, né? Você quer trocar um carro zero por uma meia furada? E o cara gritava, sim! É mais ou menos isso, né? Sem contar que hoje tem um monte de recurso, né? Você deixa o futebol gravando na televisão para ver depois, você assiste no YouTube, né? Assim, né? Então tem que ter esse discernimento. Amém? Finalmente Deus julgou Adão com trabalho duro e luta constante contra a infertilidade do solo. Irmãos, essa é a pior parte para nós homens, né? Ei, Malaquias, antes era tudo na faixa. Aí esses fulano pecaram lá, transmitiu para toda a raça humana, né? E aí a gente hoje está aí tendo que sair pro trampo todo dia atrás de dinheiro aí. Antes não precisava. Vamos dar uns cascudos, meu irmão. Então Gênesis 3, 17, 18 e 19. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra,
pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Amém? Como diz a Cristina, é forte. Curiosamente, a mesma palavra hebraica Yassabon, Yassabon descreve a dor de Eva no parto. Olha isso. Como é que chama dor de parto no hebraico? Itzabon. E é a mesma palavra que descreve o trabalho de Adão na terra. Então, como é que a coisa funciona? Mulher tem dor de parto quando o filho nasce. Homem tem dor de parto quando o boleto chega. É ou não é? Você olha aquele boleto, você olha aquela fatura de cartão de crédito, aquela coisa do mal. Só na hora de comprar que não vê que é mal, né? Ou é só eu aqui que já perdi noite de sono por causa de conta? Você olha aquele carnê do carro, aquele troço parece que nunca acaba, entendeu? Porque é tudo consequência da queda. Amém? Bom, então olha só que aí você começa a entender, cristinas, vocês começam a entender por que Paulo depois vai dizer assim: a natureza geme com dores de parto, né? Até que os filhos de Deus, haja plena manifestação dos filhos de Deus. Paulo está falando disso aqui. Esse gemido de dores de parto da criação não é só simbólico. Assim como a mulher passou a ter dores de parto para parir, né? A terra passou a ter dores de parto para produzir. Então o que o pecado traz? Só uma coisa: dores. Dores. Pecado é mau negócio, porque traz dores. Além disso, eles passaram a ser passíveis de morte. Meu Deus, eles não morreram, tanto física quanto espiritual. A razão dessa maldição foi que Satanás enganou a mulher, que escutou a serpente, e o homem, que escutou a mulher, mas ninguém escutou Deus. Agora é fácil julgar eles, mas quantas vezes hoje, dentro das nossas igrejas, existem situações assim? Escutando fulano, escutando Beltrano, escutando não sei o quê, escutando, mas ninguém muitas vezes para escutar Deus, e é aí que os pipocos acontecem. Então, é o que a pastora disse ali, né? Vozes. Vocês precisam entender que o mundo espiritual à nossa volta, ele é tão real quanto o mundo físico, e assim como tem um monte de gente falando um monte de coisa o tempo todo no mundo físico, assim também tem no mundo espiritual. Então você precisa parar em determinados momentos para escutar Deus. E como é que eu vou escutar Deus? Oração, estudo da palavra. Como é que eu vou escutar Deus, né? Vindo à igreja. Como é que eu vou escutar Deus? Vindo à aula. Quantas vezes você veio aqui na aula e escutou Deus falando? Como é que eu vou escutar Deus, né? Andando com quem é de Deus. Todo domingo, desse púlpito, eu ministro as ovelhas que congrego aqui,
E eu sempre digo isso para eles: vocês vieram aqui para escutar quem? Se é Deus, então está tudo certo, mas se é eu, vocês estão perdendo o tempo de vocês. E de fato, ninguém está interessado no que outros têm a falar. Nós precisamos estar interessados no que Deus tem a falar. Ah, mas Deus fala através de outros. Muitas vezes fala, mas aí é uma questão de discernimento. De busca também, né? Então, essa precisa ser uma meta de vida para você, não é? Escutar Deus. E outra coisa, até Deus falar, se você está numa jornada em direção a alguma coisa e Deus não falou mais nada, pare e não se mova enquanto Deus não falar. Amém? Amém. Existem momentos que Deus fala muito, existem momentos da jornada que Deus fica quieto. E esses são os momentos do aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Muito bem. Aí vamos falar da promessa de redenção, né? Que é aquele primeiro anúncio do Evangelho na Bíblia. Como é que chama o primeiro anúncio do Evangelho da Bíblia? Boa perguntinha de prova, né? É o proto-evangelho. Se você, eu sublinhava isso. Então, o primeiro anúncio, a primeira vez, irmãs joias, que o Evangelho foi proclamado na Bíblia, foi pelo próprio Deus a Adão e a Eva, lá em Gênesis. Então, o primeiro pregador do Evangelho na história do mundo é o próprio Deus. E é o proto-evangelho, é quando Deus proclamou, Carol, a inimizade entre a humanidade e Satanás. Amém? Satanás não é amigo do homem, por mais que ele queira se parecer, Osmair. Satanás é inimigo, tanto é que o próprio nome, né? Que é dado a ele, né? É o adversário. Amém? O adversário. Gênesis 3,15, ó. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, perceba que com aquela situação toda, Deus não fica em silêncio. Você nunca vai ver Deus em cima do muro. Amém? Deus neutro. Não, Deus sempre tem um lado, o lado certo, o lado dele, né? Então Deus, veja ali quem é. Deus profetizou um dia que aconteceria uma reviravolta total do golpe dado por Satanás, que seria esmagado com o golpe destrutivo sobre a sua cabeça. O que é isso? Isso é uma referência à vitória de Jesus na cruz. Amém? Aonde que isso está narrado no Novo Testamento? Está ali, ó, Colossenses 2, 14 e 15. Vamos ler juntos. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Hebreus 2, 14 e 15, olha que tremendo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você percebe que aqui ele está dando o motivo pelo qual Jesus, Eliane, teve que encarnar, teve que ser participante da carne e do sangue. Por quê? Porque os homens aos quais ele veio resgatar, sujeitos ou debaixo do poder da morte, são homens de carne e sangue. Então ele teve que se fazer participante da natureza do homem para matar na natureza humana aquilo que matava o homem. Amém? Agora deu catraca agora. Então Cristo venceu Satanás, gente, e capacitou a humanidade a voltar à comunhão com Deus, possibilitando ao homem reassumir o seu mandato divino governamental sobre a criação. Ei, então Cristo não venceu Satanás? Agora segura aí na cadeira. Cristo não venceu Satanás e te salvou para você ir para o céu. Na verdade, ele nem precisa de nenhum de nós lá no céu. Ora, se existe um número infinito de seres celestiais, por que bolas nós faríamos falta lá? Mexer um pouco com a cabeça de você. Então, para que ele nos salvou? Você vai dizer, por que raios então? Ora, ele nos salvou do pecado e nos resgatou para nós voltarmos a ter comunhão com Deus. Entende? Então não é uma questão para te levar para um lugar, é uma questão de te capacitar para um relacionamento. É isso que interessa para Deus. Por que é isso que interessa para Deus? Porque a partir deste relacionamento, você reassume, aquele mandato, você reassume o seu papel de intermediário, de governante, de representante, entre ele, Deus, e a sua criação. Agora perceba que assim como o homem caiu e toda a criação então corrompeu-se, a partir do momento que em Cristo o homem, na verdade, surge uma nova criatura, um novo homem, então também, consequentemente, logicamente, surgirá uma nova criação. Não é nenhuma questão de fé, é uma questão de simples lógica. Não precisa crer para entender isso, é só juntar os dois neurônios. É claro.
Então, agora, percebe como a igreja então, ou seja, nós, né? Precisamos entender mais isso. Às vezes está se pregando por aí sobre escatologia, e eu não sou contra pregar sobre escatologia. Uma vez assim que outra eu até prego sobre isso, né? Mas muitas vezes já está se falando disso e a igreja não entendeu nem o propósito da salvação ainda. Por que eu digo isso? Porque hoje, se você entrevistar assim um montão de crente de várias igrejas e perguntar por que Deus te salvou, eu arrisco dizer que 99% das respostas será para me levar para o céu. E não foi para isso. Não nos salvou para nos levar para o céu. Isso aí é um efeito colateral, isso é uma consequência. Na verdade, nem no céu nós vamos ficar, porque nós vamos ficar um tempo lá, e aí vocês sabem, a Escritura fala, né, que depois, quando houver novo céu, nova terra onde habita a justiça, né, a igreja retorna para assumir então funções de governo nos territórios do reino de Deus, universo afora, não só nessa terra, universo afora. Não é povo cristão, vai existir só nova criatura em Cristo Jesus. Aí não vai ser como foi dessa geração, né? Que foi nascendo as pessoas pecando. Não, aí as pessoas que forem nascendo, nascerão puras, perfeitas, santas, por quê? Porque virão dessa origem. As pessoas estão casadas, não? Oi? As pessoas se casaram. Aí você já quer saber demais. Porque daí eu tenho que procurar o meu marido lá para casar com ele. Aí eu não vou arriscar. Não, ó. Aí é você que está dizendo, porque assim, ó, eu vou até onde a revelação me leva. Agora perceba isso. Não, mas perceba que para isso que ela está perguntando ou dizendo, não há nenhuma fundamentação bíblica. Por quê? Porque a Escritura vai, né, até aonde? Até o fim dessa criação. Você lembra quando nós estudamos o panorama do Apocalipse, onde que o Apocalipse terminava? Quando acontecia lá raios, relâmpagos, trovões, vozes e tudo se fazia novo e tal, ali terminava a revelação. Os antigos aqui que estudaram essa matéria sabem disso. Quer dizer, a revelação não avança além. Gente, é algo que eu acho, entendeu? Sim, é o seu achismo. Aí você vai dizer, mas por que a revelação não avança além? Porque aí não há mais necessidade dela, no sentido de que tudo aquilo que ela se presta, né, é no sentido de nos conduzir a Cristo. Após conduzidos a Cristo, né, já num novo céu, numa nova terra, numa nova criação, numa nova realidade, não há mais direcionamento escriturístico para essas coisas. Amém? Estão com uma cara que ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Eu acho que é assim, ó. Eu acho que ela vai ser desde o começo, como Adão e Eva. Então era para pecar. Sim. Né? Sim. Aí ia ter a continuação, mas as pessoas sem pecado, sem. Sim, não, mas é isso mesmo, ela entendeu. Quer dizer, vai ter um reset? Vai. Como era para ser lá no começo. Vai. Você vai dizer assim, mas quem é que me garante então que não vai acontecer o pecado e tudo de novo, né? Não vai acontecer tudo de novo, por quê? Porque já não haverá mais Satanás. Lembra que ele é destruído no lago de fogo e enxofre no fim da história? Então, resumindo, então hoje muitos crentes, vou dizer crentes, vão para a igreja, ou pessoas, sei lá o quê,
de medo, só de medo de ir para o inferno? Sim, é o que mais tem. Agora, assim, não dá para dizer, tá? Ei, cuidado com essas coisas, tá? Porque assim, não compete a nós julgar a salvação de ninguém a não ser a nossa mesmo. Com certeza. Então, assim, o que precisa para alguém ser salvo? Arrependimento dos seus pecados e fé em Jesus. Ponto. É isso que a Bíblia diz. Agora, se o irmão arrependeu e creu, mas está ali vivendo uma vida alinhado com Deus, né? Achando que o objetivo maior é ir para o céu, deixa o irmão ir para o céu, seja feliz. Seja feliz. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Tipo assim, não vamos dar uma de valente aqui, porque no fundo, né? Ainda que não seja essa a nossa motivação, mas o inferno realmente é algo atemorizante. Eu não acho que seja né, algo assim tão simples de lidar. Né? Então, se de repente o irmão lá arrependeu, creu, né? Mas está lá com aquele medão de ir para o inferno, deixa ele. Né? Agora, o bicho vai pegar mesmo, não é para você. Aliás, para vocês também. Vocês achavam que estavam livres, mas não estão, né? O bicho vai pegar para nós, né? Por quê? Porque quem muito é dado, muito será cobrado, né? E o bicho vai pegar principalmente para gente que nem eu, porque a palavra nos ensina o quê? Né? Que os primeiros que darão conta, né? São aqueles que têm a responsabilidade de ensinar. Entende? Então, se a igreja está vivendo, vamos dizer, a salvação, mas com a motivação errada, não é culpa do rebanho, da igreja, dos irmãos, é culpa nossa. Que não demos a devida atenção à doutrina, o devido valor à teologia, que não fizemos o devido preparo para ministrar aos irmãos, e aí ficamos deixando eles imaginar essas doideiras aí, esses negócios aí. E aí as pessoas estão em cima de pressupostos que não é bem aquilo ali. Vocês estão vendo a responsabilidade dos líderes da igreja de manusearem bem a palavra da verdade. Tanto é que a Escritura diz isso, né? Que quem está à frente em liderança não é opcional, ele tem obrigação de manusear bem a palavra da verdade. Ele tem que ser habilidoso nas Escrituras, ele tem que dominar as Escrituras, né? E ensinar isso por palavras e atitudes, não é só discurso, não. Aí você pega, né? Por isso que eu uso muito nos materiais que eu escrevo para vocês, teologia do passado, né? Você pega, por exemplo, os teólogos do passado, lá de 1800, 1700, John Owen é dessa época, 1700 e pouco, né? Você pega os puritanos, né? Você pega esse pessoal, você vai ver que a preocupação deles, né, era dominar a doutrina e ensinar a doutrina. Por quê? Porque é isso, a doutrina, a sã doutrina, né, que vai colocar a igreja nos trilhos, nas fundamentações, entendeu? Nos pressupostos corretos. Aí você vai dizer, mas ninguém mais, né, quer isso. Não é bem assim. Você pega, por exemplo, e assim, esse é um cara que qualquer livro que vocês lerem dele é bom.
Qualquer livro, né? Você pega lá, para não falar de gente muito do passado, eu vou falar de um cara de 1960, tá? Que claro, já é falecido, né? Mas é o Dr. Martin Lloyd Jones. Qualquer livro do Dr. Martin Lloyd Jones é bom, e tem um monte de livro dele em português traduzido, tá? Quem era o Dr. Lloyd Jones? Ele era foi por muitos anos, né? Ele era médico, era pastor e ele era capelão lá da Rainha da Inglaterra. Ele foi muitos anos capelão da corte inglesa. Muito bem, pastor da rainha, né? Esse cara, ele organizava, né, de tempos em tempos, uma conferência para se falar da teologia dos puritanos, que são teólogos entre os anos 1600 a 1700, por aí. Isso era concorridíssimo, essa conferência, né? E aí você pega a igreja do Dr. Lloyd Jones, tá? Os livros desse cara, a maior parte deles, como ele pregava expositivo, na verdade eu me inspirei nele, né? Então vocês aqui já pegaram muitos esboços de sermão meu, tá tudo escrito ali que eu vou pregar, né? O Lloyd Jones pregava assim. Então o que as pessoas fizeram, né? Pegaram, depois que ele morreu, os esboços de sermão dele e compilaram e transformaram isso em livros. Muito dos livros dele é resultado disso aí, né? E aí o que acontece? Você pega, por exemplo, tem uma série dele que é um comentário da Epístola aos Romanos, tá? Comentário de Romanos. São 12 volumes. Você já parou para pensar o que é isso? 12 volumes explicando a Epístola aos Romanos. E sabe quando que isso aí, ele pregou isso para a igreja dele? Você já pensou um pastor pregando para a igreja semana após semana, por anos, Romanos? E o detalhe, eu vi fotos da igreja dele, fotos da época, né? A igreja lotada. E detalhe, esses pregadores não eram emotivos, assim, não. Eu acho que eu sou muito emotivo, né? O cara chegava, abria a Bíblia, abria ali aquele esboço de 10, 20, 30 páginas, e ele lia aquilo ali. E os irmãos recebendo de Deus, e o Espírito agindo, movendo. Mas qual era o segredo deles? Vida de oração. Relacionamento com Deus. Você pode ter o melhor sermão, a melhor teologia, mas se você não tiver relacionamento com Deus, isso vai ser morto. Da mesma forma como também você pode orar um monte, mas se você não se dedicar na teologia, né, você pode seguir um caminho muito perigoso. Isso também pode dar muito problema. Então, graça e conhecimento são dois lados de uma mesma moeda e são coisas que têm que andar em equilíbrio. Amém. Amém? Antes de vocês irem tomar café, deixa eu só terminar esse slide aqui, que aí nós vamos entrar depois do intervalo na era noaica. Tá? Então, Cristo venceu Satanás e capacitou a humanidade a voltar à comunhão com Deus. Esse é o grande lance, possibilitando ao homem reassumir o seu mandato divino governamental sobre a criação. Ainda que Cristo tenha entregado sua vida na cruz, tu lhe ferirás o calcanhar, isso sentencia Satanás à derrota. Apesar do pecado original e suas consequências, Deus operou apontando uma salvação futura que eliminaria a morte e restauraria o homem que se arrependesse e cresce à comunhão divina, e consumaria a história
como reino messiânico na terra. Qual é a consumação de toda a história da humanidade? É quando o reino messiânico for definitivamente, fisicamente estabelecido na terra, restaurando totalmente tudo que Adão perdeu. Gênesis 3,15 olha para o futuro, quando o reino messiânico será inaugurado. Não houve uma revelação imediata de quem seria esse descendente ou filho do homem. Agora você começa a entender melhor, Malaquias, a expressão lá do Evangelho de Lucas, que aparece muito, filho do homem. O que Deus disse no proto-evangelho para o Adão e a Eva? Que o fruto do ventre da mulher. Quem é o fruto do ventre da mulher? Tá, é Jesus. Tá, mas vocês estão pensando muito religiosamente. Biologicamente, quem é o fruto do ventre da mulher? É o homem. É alguém da raça humana. Então, o filho do homem. Aí você começa a entender por que lá em Lucas Jesus é chamado de filho do homem. Porque está indiretamente fazendo uma referência ao fruto do ventre da mulher, que é o filho do homem. Quer dizer, assim como o homem foi, vamos dizer, sucateado, né, por Satanás na queda, né, o descendente do homem, o filho do homem, o fruto do ventre da mulher, né, iria dar cabo de Satanás na redenção. Amém? Então, percebe aqui. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Assim, para nós, Carol, a gente olha isso aqui, né, mas é porque a gente tem a Bíblia inteira escrita, completa, é porque nós estamos estudando numa perspectiva histórica, já se passaram milênios, né, de história, então tudo bem. Só que entenda que Adão e Eva não tinham essa perspectiva. Então quando Deus fala para eles, Eliane, assim, o fruto do ventre da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, né, e tal, eles não pensaram assim que nem nós, que isso aconteceria séculos e séculos e séculos depois com o Messias. Não, eles não tinham essa perspectiva. Qual era a perspectiva que eles tinham? Eles pensaram assim, de santo e bom, nós vamos ter um filho e Deus está prometendo que o nosso filho vai destruir quem nos destruiu. E você, se estivesse lá, pensaria igual. Então, quando nasce o primeiro filho de Adão e Eva, que é o Caim, né, você vai ver que o nome que ela dá ao primeiro filho, Caim, reflete esse pensamento. Nasceu nosso filho, é o filho do homem, é o fruto do meu ventre, então é esse aí que vai esmagar quem nos destruiu. Você percebe que é uma visão imediatista. Oi? Claro, que era tudo que eles conheciam. Então olha ali Gênesis 4:1. Aqui eu fiz uma tradução direto do hebraico, tá? Eu mesmo traduzi o texto. Então olha ali, no hebraico seco, o texto está assim, e o humano conheceu a Eva, a mulher dele, e concebeu, e gerou a Caim, e disse: adquiri homem de junto de Yahvé. Ela disse: adquiri homem de junto, homem de Deus, adquiri um homem de Deus. Por que ela dá esse nome e fala isso? Porque ela está pensando, Deus prometeu que o homem que viesse de mim esmagaria Satanás.
Agora eu adquiri de Deus esse homem. Satanás que se prepara. Foi o que ela pensou. Claro que, naturalmente, que ela se engana. Não seria tão rápido assim, né? Então essa era, a era noaica, tá? Ela é marcada por algumas características. Primeira característica, o aumento da deterioração da humanidade. Então, isso você pode sublinhar, né? Qual é a característica marcante da era noaica? A humanidade se deteriora mais ainda, moralmente, espiritualmente, eticamente, tá? Muito bem. Marca a divisão das linhagens de Caim, que é uma linhagem impiedosa. Impiedosa por quê? Porque matou o irmão, né, Abel. E a linhagem de Sete. Quantos filhos Adão e Eva tiveram? Que a Bíblia nos informa, filhos homens, 3. Caim, Abel e Sete. Abel foi morto por Caim. Quem entra no lugar dele? Sete. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Adão e Eva tiveram filhas. Não é nomeado os outros nomes, mas não foram só esses 3 filhos, tá? Muito bem. Então a humanidade vai começar aqui a se dividir em 2 grandes grupos diferentes: a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Por outro lado, houve uma continuação da bênção que Deus havia feito à humanidade. Então, ao mesmo tempo que, por um lado, a humanidade se deteriora cada vez mais, por outro lado, a bênção que Deus tinha prometido, qual era a bênção que Deus tinha prometido? O fruto do ventre da mulher esmagará a cabeça, é o proto-evangelho, né? Ela vai ter uma continuidade ali. E a prova disso é a genealogia dos 10 principais patriarcas do período antes do grande dilúvio. Então perceba que a era noaica, né, ela não começa com Noé. Por que tem esse nome então? Porque Noé é o personagem mais marcante dela, mas ela já começa quando, né? Ela começa com as linhagens de Caim e Sete, ali. Então nós poderíamos dizer que a era noaica, ela começa do capítulo 4 de Gênesis, né? Porque o 3 é a queda, né? Para frente. Aí você está me olhando com essa cara, pensando, nossa, então até aqui nós só estudamos os 3 primeiros capítulos? É. Mas calma, depois isso vai acelerar. Tá? Aí vocês começam a entender por que eu digo que os 4 primeiros capítulos, na verdade, de Gênesis estão entre os mais difíceis da Bíblia, né? Entende? Porque é uma quantidade de informação condensada, codificada, compactada de uma forma tão que não é fácil abrir essa caixa preta. Porque ela vem abrangendo tudo, né? Exatamente. Então, vocês já sacaram que nós vamos dar uma estudada em genealogia, tá? Então assim, aqueles irmãos, né, que não gostam de ler genealogia, que acham que aquilo ali, para que está isso aqui na Bíblia? Já ouviu essas conversas? Para que tem isso na Bíblia? Isso daqui não serve para nada. Não! Isso é muito importante, as genealogias. Se não fosse importante, não estava ali. Então, olha aqui, Gênesis capítulo 5 vai nos revelar
que eles eram frutíferos e multiplicaram-se. Né? Perceba que Gênesis 5:2 confirma a palavra de Gênesis 1:28. Então, vamos abrir ali em Gênesis 5:2, né? Gênesis capítulo 5, abra lá o verso de número 2. Gênesis 5:2, achou aí? Ok? Vamos lá. Quem abriu aí me diz uma coisa, como é que é o título do capítulo na sua Bíblia? Os descendentes de Adão. Tá. Geração de Sete. Tá, esse está melhor. Genealogia de Sete. Tá. Por que eu digo que o dela está melhor, de Santi? Porque o foco aqui não é Adão, é Sete. Então, ok. Agora, leia o 2 para mim, só o 2. Macho e fêmea, os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Você percebe que aqui Gênesis 5:2 é praticamente uma repetição de Gênesis 1:28? Leia lá 1:28 agora de Gênesis para você ver. Gênesis 1:28. Como é que diz? Vai? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, olha só, há uma similaridade de relatos. Tá? Agora, olha aqui o quadro, depois eu vou botar no Telegram para vocês. Isso não está na apostila. Então, a linhagem de Sete. Qual é a linhagem de Sete? Tá? Deixa eu ver se eu consigo focalizar melhor para vocês. Assim mesmo, mas eu vou ler. Então, olha ali. Adão e Eva. De Adão e Eva vem Caim, Abel, filhos e filhas, que a Bíblia não dá nome, e Sete. Ok. Abel é morto, filhos e filhas a Bíblia não menciona, tá? Provavelmente aqui, esses filhos e filhas vão casar com gente dessas duas linhagens, a de Caim e a de Sete. Você vai dizer, nossa, mas casamento entre irmãos? No início não havia problema com isso. Por que não havia problema com isso? Porque a genética não estava assim tão deteriorada pela influência do pecado. À medida que as gerações foram avançando, a genética humana, a biologia humana foi se corrompendo. Então você percebe que é gradativo em alguns aspectos. Uma mutação. Ele vai, eu diria, uma corrupção fica melhor, né? Então, hoje isso dá problema, mas naquela época não ainda, tá? Então, de Caim vem quem? Né? Vem Enoque. Não confunda com o Enoque descendente de Sete. Aquele que foi levado para o céu e tal, não confunda. Foi isso que eu pensei. Então, de Caim vem Enoque, né? Irade, Mejuel, Metusael. Enoque, Irade, Mejuel, Metusael. Deixa eu chegar mais perto porque eu sou meio cegueiro. Então vamos lá. De Metusael vem Lameque. Esse Lameque é o primeiro cara que pratica poligamia na história da humanidade. O primeiro cara tem mais de uma mulher. Você percebe que isso é associado com a linhagem de Caim.
antigamente eles tinham um monte de mulher por causa do pecado, mas não era assim. Não foi projetado para ser assim. Tá? Isso aqui foi uma contingência. O que é uma contingência, professor? Um mal necessário. Porque entendam que a ideia era povoar a terra. Então não tinha assim tantos homens disponíveis para tantas mulheres. A ideia, talvez aqui, é que a população de mulheres era muito maior que a de homens. Então nessa época era compreensível que um homem até tivesse mais de uma mulher. Tá? Claro que hoje não é. Hoje é o contrário, hoje tem gente sobrando na terra, então é outra história. Tá? Então Lameque tem duas mulheres, tem Ada e Zilá. De Lameque com Ada vem Jubal e Jabal. Parece nome de dupla sertaneja. De Lameque com Zilá vem Tubal-Caim e Naamá. Essa é a linhagem de Adão através de Caim. Tá? Aí a linhagem de Adão e Eva através de Sete. Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque. Você percebe que tem outro Lameque? Então não confunda Lameque descendente de Sete com Lameque descendente de Caim. É gente diferente. E desse Lameque vem Noé. E quem é Noé? É o cara escolhido para dar o restart em toda a humanidade. Quem é Matusalém, o avô de Noé? É o que viveu mais tempo na terra. Quem é esse Enoque aqui, descendente de Sete, bisavô de Noé? É o que foi trasladado vivo para o céu e pregador da salvação em Cristo. A Escritura diz que ele era pregoeiro da justiça. Que justiça esse cara pregava? A justiça do Evangelho. Qual é o Evangelho que eles conheciam? O proto-Evangelho. Então esse Enoque aqui é o cara que andava com Deus e andava pela terra pregando o quê? Não percam a esperança. O Senhor prometeu aos nossos primeiros pais que o fruto do ventre da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. Creiam nisso! E quando os caras criam, eles eram salvos. Pastor, como dava para resumir esse povoado aí? Uma cidade, mais ou menos? Isso aqui era tribos. Tribos. Eles se organizavam de forma tribal. Mas as pessoas elas se confundem porque o nome das duas tribos tipo, são tudo igual, né? Como Lameque, Sim. como Enoque. Tem nomes. Tem o Enoque bem e o Enoque. Isso! Tem nomes repetidos. Está vendo a importância de estudar genealogia? Tem nomes repetidos. Tá? E esse Enos aqui, ó. Com Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Então, qual é a grande sacada? Por que Deus escolhe a genealogia de Sete e não a de Caim? Porque Caim era assassino do seu irmão, mas a genealogia de Sete não. São aqueles que começaram a adorar ao Senhor. Você percebe então que tem um vácuo entre a morte de Abel, né? E o primeiro filho de Sete. Tem um vácuo. Que vácuo é esse? Eles haviam parado de adorar o Senhor. A adoração havia parado. O nome do Senhor não era mais mencionado. Aí nasce Sete. De Sete nasce Enos. E então eles voltam a adorar. A partir do momento que voltam a adorar, ó. 1, 2, 3, 4 gerações depois, já se levanta o primeiro pregador. Boa pergunta. Quem é o primeiro pregador da humanidade depois do próprio Deus? Enoque. Boa pergunta.
Deus? Enoque. Qual Enoque? Descendente de Sete. Ok? Então aqui está o quadro Do que da terra? de toda a terra. Entendendo que toda a terra era pouca gente. E era só naquela região ali do Oriente Médio, do Crescente Fértil ali. Não, era aquilo ali, era a terra. Tá? Então olha aí, ó. 10 principais patriarcas antediluvianos, antes do dilúvio. Quem foram? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém ou Matusalém, que dá na mesma, Lameque. Gênesis 5:28. Eu não confunda com o Lameque, descendente de Caim. E Noé. Mas só lá do bom, né? Sim, é os descendentes de Sete, lado bom. Interessante, professor, que o lado bom começa bem e vai até o final bem. E o ruim começa ruim e continua. Exatamente. Continua pior. Continua pior, começa pior. Exatamente. Mas essa é a ideia. E começa errado. Agora, isso também é uma coisa que vocês têm que entender. Você lembra que a Escritura diz que o salário ou o pagamento ou a recompensa ou a consequência do pecado é a morte? Não é isso? Sim. Então, quando eles pecam em Gênesis 3, são expulsos do paraíso, isso foi a consequência, mas não o fruto do pecado. Primeira vez que o pecado frutifica é quando Caim assassina Abel, seu irmão. É a primeira vez que sangue humano é derramado sobre a terra. E é curioso, porque Caim era agricultor, mas Abel era o quê? Não. Esaú que era caçador. Esaú era Boiadeiro. pastor de ovelhas. O primeiro que Satanás mira e mata na história da humanidade foi um pastor. Vocês acham que isso é por acaso? Não. Satanás sempre odiou os pastores. Isso não mudou. Gênesis 4:8. Vamos lá. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E qual foi o motivo do crime? É que Caim ficou com raiva por Deus haver reconhecido a oferta de Abel como melhor que a sua. Então o motivo do primeiro crime foi o quê? Inveja. Inveja. Mas então não se repete na vida de Jacó e Esaú? Quase a mesma coisa? Quem é que estava tentando repetir a história? Satanás. Você percebe que Satanás ele não muda o roteiro, ele só muda os personagens, mas o script sempre é o mesmo. Mesma coisa que ele fez lá corrompendo no céu, ele fez corrompendo na terra, e depois o mesmo primeiro assassinato que ele incitou entre irmãos, ele continua durante toda a história da Bíblia, levando irmãos a se levantarem uns contra os outros. Na verdade, a inveja é Podridão dos ossos. Podridão dos ossos. Então, olha ali. Não vai acabar não. Então, Gênesis 4, 3 ao 5. Aconteceu que, ao fim de certo tempo,
Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ei, lembra que eu falei no início da aula? Que coisas boas podem também conduzir a ações más? Uma oferta era boa ou má? Coisa boa. Coisa boa. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Aí tem um monte, se você for pegar aí pela internet, tem um monte de gente dando palpite. É porque a oferta de Abel foi a primícia, de Caim não foi. É porque a oferta de Abel foi o sangue derramado e a de Caim. Não tem nada a ver com isso. A questão não estava na oferta em si, a questão estava na motivação com que era trazida, no ofertante. No ofertante. Como foi trazido nessa expectativa? Coração. Coração. A intenção do coração. Isso. Eu acho assim que Caim pegou com vontade que Deus desse alguma coisa para ele, não um amor. E Abel já não. Ele já foi lá, querendo coisa. deu a oferta dele sem querer nada em troca. Que hoje em dia é o que acontece em todo mundo. As pessoas dão para querer receber, não dão por amor. Pode ser. Exatamente. Mas o que me leva a concordar com o Osmair é o fim do trecho aqui que diz que Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Ora, se ele chegou ao ponto de fechar a cara com Deus, é sinal que a motivação do coração dele não era nada boa. E como Deus sonda o coração, né? O que Deus fez? Mandou ele se arrepender. Né? Porém... Porque, pastor, como Deus, sendo justo, ele vendo isso, de fato, olhando isso de uma forma, um raio-x, ele acabou vendo. E daí, se ele atende para as duas, ele estava deixando ele ser justo. Sim, claro. Então, conhecendo a natureza do coração de Caim, sublinha isso aí. Deus o alertou do risco que corria. Você vê que o problema então não está em Deus, porque Deus, na verdade, dá a ele uma segunda chance de ofertar. Gênesis 4:7, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então você veja que não era impossível dominar o pecado. Pastor, eu estava no carro hoje dirigindo, e daí eu ouço muito a BBN, né? Ah, BBN é show. E daí eu entrei nesse texto aqui, que agora nós estamos citando. Daí eu pensando assim, nós hoje, ainda que nós muitas das vezes fazemos o certo, e claro, dificilmente o ser humano vai entrar nesse propósito de fazer tudo certinho. Já o pecado, já o inimigo e já as pessoas, elas tentam nos matar, nos sucumbir, né? Então, o bom é que nós, ele citou lá um versículo lá, eu estou aqui narrado, que nós procuremos fazer certo, assim nós evitamos o que nós falamos agora. Sim. Porque, porque ao meio que você, já digo, o pastor falou aí do pecado. Sim, de dominar o pecado. Dominar, isso. Agora, o que Deus esperava dele, de Caim? Que ele fizesse uma revisão das suas motivações. O que ele não quis fazer.
Porque é muito mais fácil matar o outro do que examinar-me a mim mesmo. Professor, deixa eu dar uma dúvida. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz lá na ceia o quê? Examine-se a si mesmo. Por quê? Porque se você não examinar a si mesmo, irmão, não é só uma questão de você ficar sem tomar a ceia. É uma questão que daqui a pouco você vai estar querendo matar o outro. Olha onde que isso vai parar. Tipo, por inveja, né? Ei, naquela Eliane nem pisca. Naquela novela do Gênesis, teve uma parte que quando caiu na tua vela, que não relata aqui, né? Ele ficou com uma marca, eles relatam lá, né? Que ele ficou com uma marca não sei se é pra mostrar que ele era meio homicida, não sei, é verdade ou é só... Tá, a marca existe, mas não se sabe o que é. Porque na novela ele ficou todo vermelho de sangue. Tá, Não, na novela. na novela. Tipo, mas eu queria saber se realmente existiu Sim, a marca. a marca existiu, a Bíblia não diz o que é, tá? Mas aonde ele chegava, vinha, né? Era uma marca visível, só que a marca era para ninguém matar ele. É isso que eu não entendi, por que ninguém podia matar ele. Ninguém podia matar ele, por quê? Porque ele precisava conviver com as consequências do assassinato dele. Então, ele matou o outro, mas matando o outro, ele condenou-se a si mesmo. Por que quando Então, cuidado quando você levanta a mão contra o outro, que cada vez que você atenta contra o seu irmão, você condena-se a si mesmo, e a maneira de se escapar disso é só uma: entender que o caminho do exame, do autoexame, do arrependimento diante de Deus é muito melhor do que tentar eliminar o adversário. Isso daí, professor, é uma prova viva de tudo que você falou aí, né? Que quando a pessoa se levanta contra a outra, está se condenando a si mesmo. Porque eu estava lembrando de algo que aconteceu comigo na nossa igreja. Umas 4 irmãs se levantaram contra mim. E eu falei assim: Deus, o Senhor sabe o que eu falei, o Senhor sabe o que aconteceu aqui na minha casa. Então, cada um vai ter as suas consequências. E elas foram levar para a pastora de uma outra maneira que aconteceu. Na minha vida não aconteceu nada, mas na outra, Rosmaíra é prova viva. O marido do céu da igreja se separou dela agora que voltou. A outra estava frustrada, porque eu não queria mais ir para a igreja, foi uma tristeza enorme no coração dela. Eu perdi o cargo, né? Mas não me abalou, eu continuei indo para a igreja da mesma maneira. Tipo assim, cada uma delas que se levantou tiveram algo Sim. que caiu sobre elas. E eu continuei indo para a igreja como não tivesse acontecendo nada. Que bom. Mas por dentro eu estava muito chateada. Mas eu continuei indo. E é uma prova viva que quando você se levanta é contra você mesmo. A própria, não é à toa então que a Escritura diz, né? O Senhor diz que pelas próprias palavras serás justificado ou condenado. Muito bem, eu desconfio que Deus está falando. Infelizmente, Caim cumpriu o seu desejo pecaminoso, irmã Joyce, e matou o seu irmão Abel. E o que isso causou, Eliane? O banimento dele da presença do Senhor. Então vamos olhar aqui Gênesis 4, agora um texto um pouquinho mais longo, né? Gênesis 4, do 8 ao 16, meus caros. Olha lá na sua Bíblia, Gênesis 4, 8 ao 16. Eu vou ler aqui para nós. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E Deus disse: que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Muito parecido com o que Deus falou lá para Adão, né? Fugitivo e errante serás da terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Ele disse isso. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Quer dizer, Deus não deixou ele matar, ele ser morto por ninguém. Por quê? Porque ele tinha que conviver com a consequência do que ele tinha feito. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Você percebe que é tudo na mesma região, a região ali do crescente fértil, ali entre os rios Tigre e Eufrates, a oriente do Éden. Você vê que o Éden ainda era uma referência geográfica para eles. Quer dizer que o Éden é um lugar, não é um estado apenas, porque é mencionado geograficamente. Muito bem. Então, a própria terra resistiria a Caim e seria hostil à presença dele. Então, o ciúme no meio da família, a inveja que nós falamos, né, causou o assassinato e a imposição do julgamento divino. O escritor aos Hebreus vai nos revelar que o que agradou a Deus na oferta de Abel é que ela foi trazida pela fé. Aquilo que eu falei, motivação do ofertante. Então, não embarque nos achismos, basta ler a Bíblia. A Bíblia diz o que foi que agradou a Deus. Ela é referência para ela mesma. Isso. Hebreus 11:4 ali, pessoal. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Você percebe que não basta apenas ofertar, Deus tem que aprovar a oferta. Por meio da fé, mesmo depois de morto ainda fala. Como assim? Depois de morto ainda fala? O testemunho de fé dele permaneceu. Nós passamos, mas o nosso testemunho de fé é eterno. A comunhão com Deus tinha sido tão íntima, a ponto de o próprio Deus em pessoa inspecionar o ofertante antes da oferta. Sublinhe isso. Inspecionar o ofertante antes da oferta. Deus dava mais valor à condição correta do coração humano do que a oferta que o homem trazia. Por isso que Paulo vai dizer isso lá. Cada um contribua segundo o que propõe no seu coração. Por quê? Porque Deus dá mais valor à correta condição do coração do que a oferta em si. Não basta ofertar se o coração não estiver correto. Aí, a partir de Caim, pessoal, vai inicialmente e pouco mais tarde,
vem Sete era mais novo, e aí a civilização vai surgindo, a civilização vai avançando. Essa estrutura aqui da foto aqui do slide, ó, é tribal, é tendas, tá? É um negócio assim bem primitivo. Esqueça cidades, essas coisas. É bem assim. Então, a partir disso, a civilização vai avançando e vão surgindo coisas boas e coisas ruins. Então, o que surge a partir de Caim? A primeira cidade. Nós. Gênesis 4, 16 e 17. Vamos ler. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Então, cuidado com isso. Qual foi a primeira cidade? Foi Babel. Não, foi Enoque. Boa pergunta de prova. Primeira pergunta. Ali, ó, Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Outra coisa que surge de Caim, você vai vendo que só surge coisa ruim, né? A poligamia. Gênesis 4,19, que nós vimos. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Agora, tem outra coisa que surge a partir de Caim. Isso aqui já não é uma coisa ruim, ó. A pecuária. Interessante, né? Que o primeiro a ser assassinado, seu irmão, era pastor de ovelhas, mas depois, pelos descendentes dele, surge a pecuária. Gênesis 4:20. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, quem foi o primeiro rei do gado da humanidade, né? Não foi o Antônio Fagundes, mas sim o Jabal. Olha o que eu fui lembrar, hein? Olha o que eu fui lembrar. Outra coisa, a partir da descendência de Caim, ó, avanços culturais acontecem. Gênesis 4:21. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Surgem os primeiros instrumentos musicais. Quais foram? A harpa e flauta. Outra coisa, tudo descendência de Caim. Desenvolveu-se o que? A metalurgia. Gênesis 4:22. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, os primeiros metalúrgicos, pessoal descendente de Tubal-Caim. Contudo, porém, da mesma forma que a civilização foi se desenvolvendo, a violência foi aumentando. Então, Gênesis 4, 23 e 24, olha ali, ó. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Por isso que Jesus responde: quantas vezes se deve perdoar o irmão? 7? Ele diz
70 vezes 7. É um resgate disso aqui. Meu Deus. Pô, cada nome feio, né? Vixe, como? Imagina a gente chamar o filho da gente de quarto. Na verdade, com Lameque, agora ó, presta atenção nisso, ó. Com Lameque aconteceu a perversão do Estado. Aonde que começou a primeira corrupção estatal, minha gente? Não foi com o pessoal aí do 9 dedos, não. Foi com Lameque. Eu acho que o 9 dedos é descendente do Lameque. Com Lameque aconteceu a perversão do Estado. Com sua poligamia e orgulho, ele perverteu o conceito e propósito do governo. Seu discurso reflete um governante que não aceitava ser corrigido nem questionado. De fato, Lameque foi o primeiro ditador da humanidade. Sublinhe isso. Outra boa pergunta de prova. Quem foi o primeiro ditador da humanidade? Lameque. Está cheio de Lameque aí no Brasil hoje em dia. Na verdade, os avanços que desenvolveram a civilização neste tempo foram, de certo modo, uma tentativa do homem de aliviar os efeitos da maldição do pecado. Contudo, isso não se concretizou. Amém? Amém. Nós vamos parar aqui, porque daqui para frente começa a linhagem de 7, e não vai dar tempo de eu explicar hoje. Então, na próxima aula, venham preparados, porque vai ser muito interessante essa linhagem de 7 aqui, pessoal. Amém?